A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluias. Venho trazer nesse dia de hoje uma palavra para os nossos corações. Venho trazer o pão da vida, o pão que venha matar nossa fome e saciar nossa sede. Se você está à procura, está sedento por esta palavra, então continue aqui comigo, para você ser abençoado através dessa palavra de hoje, amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 5, onde fala da cura do endemoniado gadareno. Diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podiam prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e correntes. Estas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Entretanto, ele no barco rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém Jesus não lhe permitiu, mas ele disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas lhe fizeram o Senhor, e todos se maravilharam. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma palavra muito tremenda, amados. Nós estamos aqui falando de um acontecido. Jesus, ele tinha uma grande multidão que o seguia. A multidão corria atrás de milagres. A multidão, ela queria se alimentar, ela queria a cura. E muitas vezes a multidão, amados, ela não quer o abençoador, ela só quer as bênçãos, né? E Jesus, ele chamou os discípulos e falou assim: vamos para o outro lado. Porque Jesus, irmãos, ele é um Deus onipresente, né? É um Deus onisciente, ele é um Deus onipotente. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que lá do outro lado desse lago, lá havia um endemoniado que precisava ser liberto. Então Jesus chama os discípulos, né? Vamos para o outro lado. E foi que aconteceu a tempestade e que Jesus, ele mandou o mar se acalmar. Ele deu ordem para o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança.
Então os discípulos estavam presentes ali, né? E eles viram tudo o que aconteceu, né? Então, no meio, e eles atravessaram para o outro lado, conseguiram vencer a tempestade. Jesus fez a tempestade se acalmar. E quando eles chegam lá do outro lado, Jesus ele desce do barco, e é a província dos Gadarenos. Jesus desce do barco e logo em seguida que ele desce, chega ao seu encontro um homem com um espírito imundo. A casa desse homem era nos sepulcros, quer dizer, no cemitério. Ele vivia no cemitério. E ele vivia pelado, né, sem roupas. E ele andava sempre, sem descansar, de dia e de noite. Ele era uma pessoa que não tinha paz, que era escravizado pelos espíritos imundos. E quando ele viu Jesus, ele foi correndo ao encontro de Jesus e o adorou, porque até os demônios reconhecem que Jesus ele é o Filho de Deus, amados. Até os demônios, eles sabem quem é Jesus. Então eles perguntam para Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele falou assim, conjura-te por Deus que não me atormentes. Ele sabia que quando Jesus chegava, que eles tinham que sair. Eles sabiam disso. E que Jesus estava repreendendo eles, eles tinham que sair. Mas eles falavam, não me deixa sair daqui, eu não quero sair. Eles não queriam sair daquele lugar, irmãos. E falou assim, não nos deixe sair desta província. Porque às vezes, amados, era um lugar que eles tinham muita oportunidade para trabalhar, né? Porque às vezes as pessoas não davam ouvidos à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Então os demônios faziam uma festa naquele lugar. E diz que havia e perto daquele lugar ali havia uma manada de porcos. Estavam pastando ali. E Jesus ele deu ordem, né? Os demônios ele pediu, né? Que não deixassem, que eles não queriam sair dali. Então que mandasse eles entrar naqueles porcos. E Jesus ele falou, e Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, eles entraram nos porcos, né? E a manada de porcos ela caiu no despenhadeiro. E caiu no mar, e era quase 2.000 porcos, e eles se afogaram, quer dizer que os porcos morreram todos, né? E eu acredito então que essa cidade de Gadara, ela não era habitada por judeus, por israelitas, porque israelitas não comiam porcos, então eles não poderiam estar criando porcos, porque eles não iriam comer. Então era uma cidade pagã, uma cidade de gentios, né? Gadara, e aonde havia esse endemoniado que corria dia e noite se ferindo com pedras, e ele não tinha paz. Jesus ele sabia que ele ia encontrar com esse endemoniado ali naquele lugar. Jesus sabia quem era o que representava esse endemoniado. E Jesus, amados, ele enfrentou a tempestade. Jesus, ele chegou naquele lugar e ele não temeu. Ele desceu do barco, mesmo que imagina a cena, irmãos. Você descer no barco sozinho, desce do barco sozinho, e veio um homem. Eu acredito que a aparência dele não era bonita, porque diz que ele andava de dia e de noite como um louco, e ferindo-se com pedras. Ele se machucava com as pedras, né? Cortava o corpo dele, que os demônios faziam que ele fizesse isso. Eu acredito que a aparência dele andava pelado ainda, sem roupas. Então, e ele veio ao encontro de Jesus. Às vezes até mesmo ele veio preparado para atacar Jesus, mas Jesus o repreendeu. Jesus o repreendeu, e ele não tinha autoridade sobre Jesus, porque debaixo da autoridade de Jesus, todo demônio, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que só o Senhor é Deus. E eles sabiam quem era Jesus. Os demônios que estavam no corpo desse homem sabiam, era uma legião.
Eles diziam que era uma legião que estava ali, porque eles eram muitos. E Jesus, amados, libertou este homem. E fala que ele vivia preso com grilhões e com correntes. As pessoas acorrentavam ele, aprisionavam ele, mas ele quebrava todas as correntes. E ninguém podia amansar este homem. E quem que prendia eles, irmãos? Eram os próprios homens. O que eu entendo com isso, que às vezes é muito mais fácil você prender uma pessoa do que você buscar a libertação para a pessoa. Hoje nós podemos ver que há tantas formas de nós amarrarmos, de nós prendermos uma pessoa. Muitos prendem os seus filhos, dá um telefone, liga a televisão para que eles possam ficar quietos. Muitos prendem os seus filhos, amados, deixando eles fazer o que eles querem para eles não serem contrariados. Muitos estão prendendo, acorrentando os jovens, acorrentando a sua família, porque ele não quer cuidar, porque ele não quer fazer nada para que a pessoa venha ser liberta, para que a pessoa venha conhecer a palavra do Senhor. Eram os próprios homens que prendiam esse endemoniado. Mas Jesus, ele chegou na vida dele nesse dia. E Jesus, amados, então ele pediu para que aquela legião de demônios saísse desse homem e entrasse nos porcos. E essa manada de porcos, ela caiu pelo despenhadeiro e morreram afogados. E fala que aqueles que apacentavam os porcos, eles fugiram, porque eles viram tudo o que aconteceram, mas eles foram falar para os outros o que havia acontecido. E quando eles voltam, eles veem aquele endemoniado, aquele que tinha uma legião de demônios no corpo dele. Ele estava assentado e vestido e em perfeito juízo. Eles tiveram medo, eles temeram. Aquele que andava de dia e de noite, que não descansava, ele não tinha paz nem mesmo para dormir. Ele andava correndo de um lado para o outro e se ferindo com as pedras. Ele se feria o tempo todo com as pedras, mas Jesus chegou para dar um basta na vida daquele homem, porque Jesus sabia o que ele ia ser lá na frente, e Jesus chegou para libertar este homem. E fala, amados, que então eles expulsaram Jesus dali, porque os porcos deles haviam morrido. Eles expulsaram Jesus porque eles não conheciam Jesus, eles não queriam saber quem era Jesus, eles não acreditavam no mesmo Deus que nós acreditamos. Era uma cidade pagã, como nós falamos desde o começo. E Jesus, ele foi entrando no barco para se retirar dali. E aquele que foi liberto da legião de demônios, ele pediu para Jesus, ele implorava: Jesus, me deixa ir contigo, eu quero ir contigo, Jesus. Mas Jesus, ele não permitiu, irmãos. Jesus, ele falou para este homem: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Jesus teve misericórdia de ti. Oh, glórias, aleluias. Então, amados, essa palavra, ela vem de encontro às nossas vidas. O nosso Jesus, ele é o mesmo. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele foi até o outro lado para se encontrar com esse gadareno, até Gadara, para se encontrar com esse endemoniado. O homem que não tinha descanso, mas que quando Jesus chegou na vida dele, eles viram, as pessoas podiam ver ele assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que Jesus faz, irmãos, quando ele entra na vida de uma pessoa. Ele liberta, ele transforma, ele dá novas vestes para a pessoa. Oh, glórias, aleluias. E Jesus falou para ele: vai para a tua casa, você já está liberto, você já está curado. Vai falar para cada um da sua casa, vai anunciar o evangelho, vai dizer para eles que grandes coisas o Senhor fez por você.
vai falar para eles que Deus teve misericórdia de ti. E assim ele fala para nós, irmãos, que é para nós pregar para a nossa casa, que é para nós falar para a nossa casa quão grandes coisas o Senhor fez na nossa vida, como o Senhor teve misericórdia de nós. Nós não somos merecedores, mas é a misericórdia de Deus. É a causa de nós não sermos consumidos, oh glórias. E esse homem, ele foi, amados, ele começou a anunciar na sua casa. Eu acredito assim que quando ele chega na sua casa, a família dele já fica toda surpresa, porque eles conheciam ele, sabiam o que se passava com ele. Todos tinham medo dele, tentavam aprisionar ele, colocavam correntes, grilhões, e nada o segurava. O homem que vivia nos sepulcros, Jesus transformou a vida dele. Ele se transformou num grande missionário. Ele anunciava a palavra de Deus, e diz que ele foi anunciar a palavra do Senhor em Decápolis. Você sabe onde fica Decápolis, irmãos? São uma região com 10 cidades. E essas 10 cidades, elas foram evangelizadas através da vida deste homem. Eles reconheceram que Jesus era o Salvador por causa da pregação do endemoniado de Gadara. Então, amados, Jesus, ele chega para mudar histórias. Então, Jesus usou esse homem que era um endemoniado para pregar para a família dele, para pregar para 10 cidades grandes, né? Que Jesus fazia o milagre acontecer, que Jesus entrava com a libertação, que Jesus era o Salvador da vida deste homem. E muitos passaram a crer em Jesus Cristo por causa do testemunho deste homem. Que nós possamos também, amados, abrir a nossa boca e testemunhar de tudo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém? Aquele que não tinha paz, ele foi encontrado vestido, assentado e em perfeito juízo. É isso que Jesus faz. Quando ele chega nas nossas vidas, ele vem para mudar a história da nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra em nome de Jesus.